Seja bem-vindo a Teologia EATRE, Teologia para a Vida. Eu quero comentar com vocês um vídeo que eu recebi no WhatsApp e comentar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Pouca gente tem percebido, mas a fé cristã tem sido atacada, duramente atacada pelo mundo. Isso não tem a ver com política apenas, tem a ver com o mundo, tá? Um grande falso profeta, uma grande besta tem se levantado contra o cristianismo mais uma vez. E esse vídeo serve de alerta para você que está aí perdido no mundo, perdido na internet, não sabe o que está acontecendo. Eu quero conversar com você sobre como o tempo tem passado rápido em relação às últimas coisas. Falando nisso, estudamos as últimas coisas aqui na área de membros. Você já é convidado, depois desse vídeo, a se tornar membro do canal e assistir esses vídeos aqui na área de membros. É bem baratinho, todo mundo consegue participar. E o tema do vídeo de hoje, eu acho que se eu fosse dar um nome, o tema do vídeo de hoje seria: a Babilônia está voltando. Voltando, tá? A besta que foi anteriormente ferida está surgindo de volta para cumprir aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer. E para isso eu vou ler para você a Bíblia, vamos assistir o vídeo que eu recebi e comentar sobre tudo o que está acontecendo. Esse vídeo serve de alerta para o povo cristão, na verdade. Eu não preciso atacar o mundo com ele, eu preciso alertar você que é cristão, você que crê na palavra de Deus, que crê em Jesus e que talvez não tenha percebido o que está acontecendo. Antes de começar o vídeo e comentar tudo que a gente vai fazer hoje, eu quero lembrar vocês de que muito desse vídeo que eu vou comentar hoje já está escrito no nosso livro Diário de Bordo 85. Muito do que vocês estão vendo acontecer hoje já tinha sido escrito e eu já tinha falado sobre isso aqui no canal. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode comprar o livro Diário de Bordo 85. O link está na descrição desse vídeo. E agora tem um outro livro, né? O livro 84, Reflexões sobre o Futuro Tardio. É mais um livro meu. Está disponível já para você comprar também e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Inclusive, o que eu vou mostrar hoje tem muito a ver com o livro 84, né? Que é essa proibição de expor a verdade ou de expor a opinião, né, dos crentes. Isso já estava acontecendo, já era previsto há muitos anos atrás. No meu livro 84 você vai entender um pouco mais como isso começou e os perigos disso, não apenas para os cristãos, mas para toda a população. Acho que todo mundo vai sofrer com essa besta que está se levantando aí. Não só os cristãos, mas todos nós vamos sofrer de certa forma isso, tá? Antes de ver o vídeo, eu quero ler aqui na Bíblia com vocês o porquê que eu coloquei o tema do vídeo como a Babilônia está chegando. Eu abri a minha Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 13, né? E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, rapidamente fazer algumas reflexões sobre esse texto. Nós sabemos que parte dele já se cumpriu lá no primeiro século, algumas pessoas acreditam que todo ele se cumpriu, mas eu acredito que esse evento ele vai se cumprindo até a volta de Jesus e talvez estejamos perto de mais uma vez presenciarmos isso aqui na Terra, tá? Já aconteceu no primeiro século, aconteceu com o catolicismo lá no século XIV até o século XVII e provavelmente agora vem com uma nova roupagem, mas ainda é a Babilônia que sempre persegue o povo de Deus, tá? E aí o autor, João, vai escrever o seguinte: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que João viu foi um grande poder surgindo do povo, tá? Isso que ele está vendo aqui. Esse poder não era um poder concentrado em uma pessoa, mas em todo o mundo. Um grande poder universal levantado pelo povo. E esse poder, obviamente, ele é blasfemo, ele não é o poder de Deus, não é o evangelho, e ele vai se levantar contra o povo de Deus. Versículo 2, João vai escrever sobre o poder que esse ser, né, simbólico tem. E a besta que João viu era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, aqui é Satanás, ele representa esse dragão aqui, lhe deu poder e o seu trono e grande poderio. Então, a força
dessa besta, seja a cultura, seja essa falsa religião que está se levantando no mundo hoje, ela vai ser dominante. Os animais que vocês estão vendo aí, antigamente já simbolizaram povos, né, reinados. Hoje podem simbolizar até a própria fúria desses animais, são animais selecionados. Você não vê aí uma besta semelhante a uma galinha, por exemplo. Não, ela é semelhante ao leopardo, né? A velocidade do leopardo. Os pés dela não são como pés de cachorro, são como patas de urso. Você sabe a força que a pata de um urso tem. Ela é mortal, né? Um soco de um urso é mortal, né? Então isso levanta o poder dela. A boca de leão aqui não é boca de um cachorro, boca de um gato, de um cavalo, não. É boca de leão, porque o leão na Bíblia é visto como um animal de autoridade, ele representa autoridade, poder, né? Então, olha só como essa besta se comporta, né? O poder que ela tem. Satanás vai dar mais poder para essa besta ainda, né? Isso que você está lendo é o que está acontecendo hoje. Essa grande besta recebeu o poder de Satanás, e aqui, como besta, eu não vou falar da mulher do vídeo, estou falando da cultura que está se levantando, que já se levantou contra o povo de Deus. Se você não percebeu ainda, comece a observar o que está acontecendo para que você não seja enganado, né, e não sofra na mão dessa besta aqui. Agora, uma das coisas que vocês têm visto agora e que representa essa Babilônia que está vindo com tudo, é que no versículo 3, João escreve o seguinte: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Essa cabeça, ela foi ferida no passado, sabe? Ela já teve poder no passado, mas ela foi ferida. E essa cabeça, ela vai ser curada por Satanás. E ela vai continuar o seu reinado. Ele vai continuar aquilo que parou, né? Satanás, com os seus falsos profetas, com os enganadores, eles já foram vencidos no passado. E mais de uma vez, essa besta foi curada e se levantou. Nós temos aí o catolicismo romano como essa grande besta que se levantou no século XIV, como a gente já sabe, né? No século I nós temos ali os inimigos dos judeus se levantando contra o povo também, os próprios judeus sendo manipulados, né, pelo seu próprio engano e tudo mais, se levantando contra Jesus. Então olha só, essa besta, essa cabeça dela que foi machucada com a ferida de morte, ela recebe vida novamente e ela continua o seu ministério, tá? E esse ministério vai de encontro com uma segunda besta. E nós estamos experimentando o surgimento da primeira besta. Eu considero que esta besta tem sido levantada desde a década de 40 no planeta Terra, tá? E ela veio devagarzinho, modificando a cultura, alcançando aí os órgãos públicos, a política, depois alcançando a mídia, depois alcançando agora no final a própria igreja. Então essa grande besta, ela já está dentro da igreja também. O poder dela é universal em todos os sentidos. E muitas igrejas já foram contaminadas com pessoas desta besta que vocês estão vendo aí no texto, tá? E o mundo inteiro, quando viu isso, adora o dragão, adora Satanás por meio dessa besta. É o que nós estamos vendo acontecer hoje com a cultura. As pessoas estão adorando Satanás por meio da cultura. A cultura do aborto, a cultura da sexualidade, a cultura da libertinagem, nada mais reflete do que uma cultura satânica. Inclusive, parte da religião satanista no passado envolvia tudo isso. E se você voltar no tempo, parte das religiões babilônicas também envolviam isso. As religiões babilônicas, quando se misturaram com o mundo, levaram isso também. Tudo isso reflete muito bem essa besta que foi ferida de morte, que hoje está mais viva do que nunca. E quem sabe essa seja a última vez que ela se levanta. Fica aí o grande alerta, né? O mundo vai ver isso acontecer, essa grande cultura, e ao invés dele lutar contra essa imoralidade, contra essa blasfêmia, o mundo vai adorar a Satanás junto com essa besta e com esse movimento satânico que se levanta na terra. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui está o grande problema desse mundo.
Esse mundo acredita que é extremamente poderoso, que ninguém pode parar ele. E se você está perdido nesse mundo, saiba que esse pensamento é um dos que vai te levar à ruína também. Quando menos esperar, Jesus vai responder essas perguntas aqui. Quem é semelhante à besta? Na verdade, Jesus não é semelhante à besta. Jesus é infinitamente superior à besta. Quem batalhará contra a besta? Cristo batalhará contra ela e vencerá ela de uma vez por todas. E isso pode acontecer também, né? A besta vai reinar durante um período de tempo e em breve Jesus vai derrotar essa besta. Se ele não derrotar pela última vez, ele vai derrotar mais uma vez e sempre vai vencer. Jesus sempre vence, como vocês têm experimentado. Jesus sempre vence. Agora, enquanto isso não acontece, foi-lhe dada uma boca. Essa besta, essa cabeça que foi ferida e que agora volta, essa Babilônia, ela recebe o poder de falar, de convencer. A ideia aqui não é apenas falar, mas convencer, sabe? E a palavra que sai da boca dessa besta é blasfêmia. Blasfêmia é um símbolo daquele ensino que é contra a vontade de Deus. Todo ensino contrário ao que Deus disse é uma blasfêmia, sabe? E blasfemar, muita gente acha que blasfemar é só xingar Deus, né? Não, blasfemar não é só isso. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é santa. A Bíblia Sagrada, ela traz esse poder também de ser santa. E quando você prega contra ela, você já está blasfemando. Quando você prega contra a palavra revelada por Deus nas Escrituras, você é um blasfemo, como muitos pastores têm sido. Vocês viram recentemente pastores falando que tem que se atualizar a Bíblia. Blasfemos. Esses caras estão blasfemando. Eles estão agindo exatamente como esse falso profeta, ou essa besta está falando. E ele não é o único. Muitos e muitos têm surgido aí, principalmente dentro dessa denominação, infelizmente, lamento muito, mas infelizmente, dentro dessa denominação tem surgido muitos anticristos assim, e parece que eles vão dominar o mundo, né? Mas vão não. Afinal, a vitória é do povo de Deus. Ninguém, pessoal, ninguém, não se esqueçam, ninguém vence o povo de Deus. O povo de Deus é infinito, ele é imortal, porque Deus é imortal. Deus é eterno, ninguém vence o povo de Deus, mas eles não vão deixar de tentar. E é aí que entra um vídeo como esse. Eles não vão deixar de tentar. E nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados por eles. Eu não estou falando para a gente tomar cuidado para não ser morto por eles. Não é essa a questão. Se você vai ficar vivo, se você vai ficar morto, não é isso. A ideia é não seja enganado por essa Babilônia que está se levantando novamente contra o povo de Deus. E vou mostrar para vocês um vídeo agora sobre isso. Vocês vão entender claramente o que está acontecendo, tá? No versículo 7 aqui, ó, depois de blasfemar contra Deus e contra a igreja, tal, e contra aqueles que são salvos, ele fez guerra contra os santos, guerra contra o povo de Deus, assim como aconteceu no passado, sabe? No primeiro e segundo século, guerra contra os santos. Século XIV, guerra contra os santos. Foi até o século XVI, até o século XVII tinha cristão sendo morto pelo catolicismo. Guerra contra os santos. E agora, do século XX para cá, do século XIX para cá, guerra contra os santos. Iluminismo, humanismo, gnosticismo, fazendo guerra contra os santos. Agora, contra os santos agora culminando nessa religiosidade mundial extremamente poderosa e perigosa, mas o maior perigo que você tem que tomar cuidado é não ser enganado. Essa religiosidade vai lutar contra os santos mesmo, como sempre luta, e vai vencê-los. Em qual sentido? Vencê-los no sentido de matá-los, assim como aconteceu na história. Isso vai acontecer um dia de novo, mas a Bíblia é sempre clara. No final, Jesus voltará e vai vencer. E aqueles que morrem por isso são bem-aventurados. Então não fuja disso, sabe? Com medo, não tenha medo de ser confrontado pelo mundo. Mantenha-se firme. No fundo, no final, Jesus vai vencer a batalha. Ele já venceu, na verdade, nós só estamos experimentando o resultado disso, né? Certo, no final, nós venceremos com Jesus. Agora, preste atenção no vídeo que eu recebi aqui dessa pessoa falando
Eu nem sei se o que ela falou é a opinião dela ou se ela está falando alguma coisa que alguém ameaçou fazer. Entendeu? Eu quero deixar claro isso, que não é um ataque a essa pessoa, mas ao que ela está falando e que reflete muito bem o que vocês leram ali agora. Depois eu vou mostrar os dois textos bíblicos que são os alvos desses ataques que vocês estão vendo aqui e um alerta no final aqui sobre sobre o Apocalipse 21, tá? Agora, pasmem, eu tive que usar a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, porque parte do texto de 1 Coríntios 6, 10 e 11 foi removido de traduções como NVI. Não tem o texto mais lá. Isso já é um reflexo do que a menina vai falar aqui. Parte do que a gente está conversando aqui, eu quero lembrar vocês, já está no livro Diário de Bordo 85, tá? O estudo lá se chama Mudança de Paradigma. Eu falo um pouco mais sobre isso no meu livro, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Ouça com atenção. Ah, deixa eu ver se vai tocar o áudio dela aqui, peraí. Trechos da Bíblia serão proibidos de... Tá tocando o áudio dela. Então vamos lá, vamos começar de novo, ó. Estão vendo aí, né? Trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Presta atenção. Trechos da Bíblia podem ser retirados porque podem ser interpretados. A grande questão nem é o que está escrito, é o que alguém pode achar do que está escrito. Isso acontece por causa de uma filosofia que a gente vai tratar aqui no canal em outra série de estudos, chamada relativismo. Isso vai entrar na atualização do livro Diário de Bordo 85, tá? Vai sair uma segunda edição. Inclusive, se você quiser esperar, espere sair a segunda edição. Clica no link aqui e veja se já saiu. Mas se não saiu, espere um pouquinho. O relativismo é responsável por fazer um texto ter dois significados. Mas, na real, não é relativismo, tá? Sabe por quê? Porque a Bíblia realmente fala com todas as letras algumas coisas que ela vai falar aqui. E nós não devemos ficar com medo do que a Bíblia fala. Obviamente, quem não deve, não teme. Você deve? Se você deve, você tem que temer. Mas se você não deve, não precisa temer o que a Bíblia fala. Vamos lá. Trechos que falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, Então veja bem, se você repetir o ensino bíblico sobre homossexualidade ou sobre outras coisas, porque eu vou mostrar para vocês que o texto bíblico não trata exclusivamente disso. Aliás, o texto bíblico pega pesado até com os cristãos. Se você repetir isso na rua em breve, você pode ser condenado. É claro que ninguém sai pela rua falando sobre isso, eu nunca vi ninguém falar. Mas se alguém ouvir você comentando, não ficar satisfeito com isso, você vai ser perseguido por isso sim, tá bom? Lembra aqui, ó, foi lhe dado o poder de fazer guerra contra os santos. E óbvio, isso vai acontecer um dia, uma hora ou outra sim. A não ser que você se encaixe na categoria dos covardes e tenha medo de falar o que a Bíblia fala. Só que o seu destino é um pouco diferente do que você espera. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Prega a submissão da mulher ao seu marido. A submissão da mulher ao seu marido é uma coisa que existe em todas as culturas. Todas as culturas, incluindo as culturas pagãs. Inclusive, na Bíblia conta uma história do rei persa, né? O rei persa, ele fez um banquete, quem quiser, veja o livro da Esther. O rei persa faz um banquete e convida a sua esposa para participar do banquete, né? Os príncipes iam ver o poder da Pérsia, as suas belezas, aquilo que ele tinha conquistado, e parte disso era a sua esposa. A esposa decide não ir. Isso está em Esther, tá bom? Esther capítulo 1. O que acontece? O rei persa, que não é um rei cristão, não é adorador de Yahvé, ele pede orientação a outros príncipes pagãos. E os príncipes pagãos percebem que isso pode contaminar as outras mulheres. Sabe, eles pensam, olha só, se as outras mulheres souberem que a sua esposa, que também é uma rainha nesse caso, né, fez isso com você, elas vão começar a repetir isso com os príncipes e posteriormente com seus maridos. E o que o rei persa foi orientado a fazer? Expulsa a sua esposa da sua presença para sempre. Agora, isso não é o povo de Deus falando, isso é o rei persa falando. Essa é a opinião de um cara que não adorava Yahvé, sabe? Ele era assim. O povo de Deus não é orientado a ser assim.
né? Agora, eu tô citando esse exemplo para vocês entenderem que esse não é um problema do cristianismo, mas do mundo. O mundo não suporta mais o feminismo. Não é o cristianismo que não suporta o feminismo, é o mundo. Ninguém quer mais o feminismo. Aliás, nem as mulheres querem o feminismo mais. Mas isso também vai ser colocado na conta dos cristãos. Nós vamos carregar esse peso como se nós fôssemos os únicos antifeministas, né? Feminismo. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa, né? E que fala ali, por exemplo, tem trecho da Bíblia que relativiza o assassinato de escravos. Eu li para vocês, está em Êxodo o trecho, né? Relativiza o assassinato de escravos. Vamos usar a regra, né? Vamos usar a regra branca, rica, mulher, né? Então, o que ela pode falar sobre escravos? Vamos usar a regra da esquerda para falar deles, né? A Bíblia não orienta relativizar nada sobre escravos. A lei, ela é justa e ela é clara. A questão é, quem está lendo a lei acaba falando o que quer da lei. Esse é o problema. Eu não peguei esse texto para a gente comentar, eu peguei o outro mais pesado, tá? Então, a lei, ela não relativiza de forma a matar escravo inocente, ou matar pessoas inocentes, né? Vamos falar de pessoas, porque fica mais dentro da nossa aplicação. A lei de Deus nunca mandou matar um inocente, ela nunca orientou a matar um inocente, só morre culpado. Na Bíblia inteira só morre culpado. Inclusive, vocês vão lembrar, se vocês não lembrarem, eu vou lembrar vocês, de que o próprio povo de Deus, fugindo pelo Egito, ao fazer um bezerro de ouro, foi morto por causa de Yahvé. Yahvé deixou que eles fossem mortos pelo povo de Deus. Houve uma racha, o povo de Deus matou aqueles povos ali. Morreram inocentes? Não. Todos são culpados diante de Deus. E o pecado deles estava diante deles. A Bíblia não orienta a matar nenhum inocente. Inclusive, a Bíblia não orienta a matar inocentes que não nasceram, como as feministas fazem. Matam inocentes que não fizeram nada. O que um bebê fez para ser abortado? O que um bebê tem de culpa para ser assassinado? Nada, né? Mas aí as pessoas vão fazer o quê? Exatamente o que ela falou. Relativizar alguma coisa para matar inocentes, como ela está fazendo ali. E como fazem com os bebês. O mundo relativiza as leis para assassinar bebês todos os dias. Eu não estou dizendo que a vida de uma mãe solteira não vai ser triste. Eu sei que vai. Eu sei que é difícil criar uma criança sozinha, eu sei. Mas a criança é culpada? É ela que vai matar. Você vai matar ela por causa disso? Isso é relativizar a lei para assassinar pessoas inocentes. Ela está falando de nós, mas é o feminismo que faz isso hoje em dia. É bom deixar isso claro. Então, nada o que está se pedindo ali não é que não se fale, é que você não possa dizer na rede aquilo que você não pode dizer na rua. Porque a gente está vendo e apoiando a prisão de racista, de misógino. E é esse tipo de discurso que traveste de defesa da cristandade, né, Ela está falando sobre um discurso que defende a cristandade. O evangelho, ele não traz a mensagem de que você tem que ser escravo do seu marido para você ser salvo. Então isso é uma outra mentira que contam, sabe? Quando você vai pregar o evangelho, você prega culpa, arrependimento e perdão, né? E prega Jesus, é o único que é capaz de salvar quem é culpado, quem se arrepende e quem pede perdão, Jesus. Então não existe uma obra missionária que saia pregando sobre o que ela está falando. Então isso é uma mentira. Entende? Ela está pregando uma mentira. Diferente do que eles fazem, do que o mundo faz, que é ir no mundo pregar uma salvação daquela mãe assassinando a criança. Ou, por exemplo, pregar o assassinato fácil, como tem sido feito hoje em dia, né? A pessoa bebe, atropela e assassina uma pessoa e sai da cadeia e vai embora. Olha só que coisa. Aí alguém vai falar, não, mas ele estava bêbado. Ele estava bêbado? E aí? Ele estava bêbado. E aí? O que eu tenho com isso? Então ele vai ser solto por causa disso? Ou né, como fazem, o político vai lá, rouba bilhões, milhões e milhões e depois é solto e é tido como inocente, às vezes vira até juiz.
Cara, isso que ela está falando é justamente o que o mundo faz, não o cristianismo faz, entende? Então, essa é uma das técnicas que está escrito no livro 84, tá? Inverter a verdade e distorcer a história. Isso é muito comum hoje em dia, é uma das técnicas de manipulação, de distorcer a história para que as pessoas tenham ódio daquilo que nós queremos que ela tenha ódio. Veja que o que eu falei para vocês pode ser comprovado a qualquer hora. Você vai aí na internet, você comprova isso. Né? O assassinato hoje é simples, é só matar e pagar a pensão e ir embora. Eu não estou falando que eu concordo, eu discordo. Né? Engravidou, não está satisfeito, aborta, volta e continua praticando os seus pecados que você praticava anteriormente. Tudo isso é assim mesmo, sabe? Não estou dizendo que não aconteçam tragédias como estupro, acontece estupros, isso é óbvio, né? Agora a criança parece ser sempre culpada, uma criança culpada de um estupro. Você consegue ver lógica nisso? Olha, o mundo consegue, e ele continua assassinando as crianças. Não seria mais lógico matar o estuprador? Não seria mais lógico, né? Mata o estuprador, né? Aborta o estuprador, né? Já que ele é o grande malfeitor dessa história, mas não. As pessoas abortam as crianças e soltam o estuprador. Percebe? A lógica desse mundo é assim que funciona. Mas a Bíblia vai contra isso. E nós também vamos contra isso. E a Bíblia prega o perdão. E aparentemente o mundo não está pregando perdão exatamente, né? É só você olhar as notícias dia após dia. Vamos continuar ouvindo aqui. O direito para que bandido faça propaganda de atentado emocional, assédio moral, de pedofilia, gente, de automutilação. Pedofilia. Isso me lembrou uma foto da parada gay que houve agora há pouco tempo, onde um adulto carregava uma criança, menino, que dava um beijo na boca de um adulto. Vocês viram essa foto? Ficou muito famosa na internet. Um adulto com uma criança no pescoço, e essa criança é o menino dando um beijo na boca de outro adulto. Olha, eu nem vou entrar no mérito da homossexualidade. Não, nem é esse o mérito agora. A pedofilia, né? Um adulto beijando a boca de uma criança. O pai deixou, beleza. Então, nesse caso, o pai pode deixar? E ele não vai preso também? Né? Mas é uma parada, não sei o que, beleza, então pode fazer isso, só eles podem, então, né? E o ideal é que ninguém possa. Eu não tô falando que um pode e o outro não pode, eu tô falando que ninguém possa. O ideal é que pedófilos cristãos sejam presos junto com os outros. A lei tem que ser justa para todo mundo, sabe? São dois pesos e a mesma medida para os dois. Vocês entenderam, né? Então a grande mentira que o mundo conta tenta distorcer o que o cristianismo é em sua essência. Sabe o que Deus fala pro estuprador? Mata ele. É isso que a Bíblia fala. Inclusive tem uma lei muito bonita na Bíblia que fala que se uma mulher estiver grávida e alguém bater nela e ela perder o filho, essa pessoa tem que pagar com a vida, entende? A Bíblia protege tanto a vida que ela retira a vida de uma pessoa para salvar a outra. Uma pessoa injusta, né? A pessoa justa não pode pagar pelo pecado da pessoa injusta. A Bíblia é justa, isso é justiça, né? E é exatamente o contrário que acontece no mundo, né? O seu parente é totalmente justo e ele é assassinado por uma pessoa que decidiu ser injusta e beber demais e matou ele. Sabe quem pagou por isso? Só o seu parente, porque ele vai ser solto, entendeu? Ele vai ser solto. Você foi assaltado na rua e você é justo, você paga suas contas, você vive a sua vida direito, você não incomoda ninguém, e aí você perde o seu bem e a polícia não vai atrás do bandido. O bandido é liberto e você é o culpado. Você que tem que pagar por isso. Você tem que comprar outro telefone ou o que você tiver perdido. O mundo é injusto. O mundo não pensa em vocês. A Bíblia pensa. A Bíblia trabalha com justiça, o mundo não. Mas eles estão invertendo os papéis de propósito. Sabe o que vai acontecer? Por que isso é um prejuízo para todo mundo? Porque quando o cristianismo sumir, vamos supor que o cristianismo um dia suma, não vai sumir, tá? A Bíblia é clara, o cristianismo nunca vai sumir,
Mas se o cristianismo sumir, é cada um por todos. Não haverá lei de justiça nesse mundo. Você pode olhar agora, não há lei de justiça nesse mundo. Se você for assaltado na rua, realmente, isso é fato. Se o que foi roubado de você for pouca coisa, ninguém vai atrás. Ah, mas eu fui esfaqueado, o bandido sumiu. Ok. Beleza? Você ainda é o culpado, porque é só você que vai pagar por isso. Então, vê que o mundo trabalha assim, ah, a pessoa foi estuprada. Beleza, o cara vai pra cadeia, vai sair depois, vai ser alimentado na cadeia e você vai matar um inocente que não fez nada para merecer a morte. Tá vendo como o mundo é? A tendência é ficar cada vez pior. E talvez ele já esteja ficando, tá? E num mundo dominado pelo mal como esse que nós estamos vivendo hoje, a religião tende a ser tão maligna quanto o mundo é, infelizmente. Isso nós estamos vendo em várias igrejas também hoje. E é por isso que esse canal existe, é por isso que eu falo tanto sobre isso aqui. E já virei até o chato, né? O que eu queria mesmo é que você que está ouvindo e faz parte de uma igreja assim, que você saísse dessa igreja e procurasse uma igreja bíblica. É que você que está quase caindo no papo furado do mundo, cresce em Jesus e se alertasse quanto ao que está acontecendo. Estão invertendo o papel. Você está sendo culpado. Agora, tentaram culpar até Deus, né? Porque Deus odeia o pecador, né? Tentaram mudar. Não, Deus ama todos os pecadores, né? Ele só odeia o pecado. Cara, como assim? O pecado é um ser para ser odiado? O pecado é uma pessoa? Você consegue odiar uma porta? Olha, eu odeio aquela porta, eu odeio ela. Por quê? O que a porta fez? A porta não é nada. O pecado é uma ação. Deus odeia quem vive nessa ação. Deus odeia o pecado. Inclusive tem um texto sobre isso no blog Palavras em Chamas que eu recomendo para vocês. Agora, Deus também é culpado e Deus vai ser obrigado a amar o pecador também. O pecador que ele decidiu condenar ao inferno. Ele vai ter que amar daqui para frente. Por quê? Porque uma minoria decidiu que tem que ser assim. E adivinhe, pastores, né, novamente, batistas, estão defendendo esse pensamento. Eu vi esses dias um pastor batista defendendo esse pensamento de novo, né? A queda está sendo grande pelo jeito. Que pena, né? E eu amo os pastores batistas, tem muito pastor batista que é corajoso, que me inspirou. E vendo pastores assim, fazendo tanto sucesso, me deixa triste. Pastores batistas que falam o contrário do que a Bíblia fala. Então, agora eu quero ler com vocês o texto que ela está falando aqui. São dois textos, né? Esse texto aqui, muito claro, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, a Bíblia fala com todas as letras, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os ladrões, os roubadores, nenhuma dessas pessoas, você se encaixa numa dessas pessoas, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que determina o que vai acontecer, porque reflete o que Deus quer fazer, ensina, vocês não vão herdar o reino de Deus. Vocês podem viver felizes nessa terra, vocês podem matar cristão à vontade, pendura eles no poste, faz o que quiser com eles. Vocês não herdarão o reino de Deus. Vocês não vão convencer Deus fazendo isso. Mata todos os cristãos. Vocês continuam com o mesmo destino, inferno. É isso que vai acontecer. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. E olha só, as pessoas leem, ficam com medo disso, ao invés de se arrepender, sabe o que eles fazem? Ficam com ódio da palavra de Deus. Tem mais ódio ainda de Jesus quando leem uma coisa dessa. Olha, se Jesus ama o pecador, por que ele vai colocar o devasso no inferno? Se ele ama o pecador, como muitos pastores hipócritas, né, anticristos falam, Deus ama o pecador, por que ele não convence essas pessoas e muda elas? Mas não, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Não é a verdade minha, não sou eu que estou inventando. Eu não estou relativizando o texto, estou lendo o texto, está escrito. Estou lendo o que está escrito, tá? E Paulo vai continuar do jeito que nós poderíamos continuar essa carta. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome de Jesus e pelo Espírito Santo, Espírito do nosso Deus. Isso é um incentivo para que você, que ainda está numa dessas práticas, mude.
Não é que Deus vai salvar vocês, né? Vocês podem pecar à vontade. Não. É que alguns crentes estão nessa prática ainda. É um chamado ao arrependimento. Olha só, vocês que são cristãos, e isso só serve para vocês que são cristãos, vocês que participam do corpo de Cristo, fujam disso. Fujam, porque se vocês continuarem, vocês não herdarão o reino dos céus. Ah, não sei como, mas uma eleição e predestinação, não importa, esquece isso agora. Quem continua nessa prática não vai para o céu. Ponto final. É isso que a Bíblia fala, tá bom? Esse é um dos textos. O segundo texto envolve o próprio cristão. Tá aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21. Com todas as letras e com todas as palavras, Jesus anuncia aquilo que representa a sua vontade. E esta é a vontade soberana de Cristo, embora ele seja um Deus de amor, embora ele nos perdoe, embora ele nos cure do pecado, do mal. Essas são as palavras de Jesus. E aqueles que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, buscam a mudança de vida, essas pessoas não precisam se preocupar com nada do que está escrito aqui. O restante, sim. É bom vocês ficarem preocupados, porque o que está escrito vai acontecer. Não importa qual tradução você vai ler para mudar o que está escrito. Mudar o que está escrito, novamente, não vai mudar o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é o que ele vai fazer, ponto final. E aqui eu não sei se a NVI tirou, né? Não sei, vamos ver se a NVI rasgou o texto aqui também. Vamos ver. Aparentemente está do mesmo tamanho, mas enfim, né? Eu não tive tempo de olhar tudo porque meu tempo é corrido. Tô com mais tempo para ficar comparando todos os textos, né? Comparem e coloquem nos comentários para ajudar o pessoal. E o que estava assentado sobre o trono disse: esse aqui é Jesus. Jesus está assentado sobre o trono agora. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A autoridade disso que vocês estão lendo é isso aqui. Jesus mandou escrever. E ele disse que estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não importa a sua opinião, João. Eu não quero saber o que você pensa, João, apóstolo João. Não é o que você quer que importa. O que importa é as palavras que eu mandei você escrever. Estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Mais uma vez está cumprido, Jesus dizendo, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. De graça. Jesus, ele salva todos que se arrependem. Todos vão ser salvos que se arrependem de seus pecados. Esses que estão com sede, porque o mundo é tão cansativo que você não consegue respirar. Você não consegue se saciar. Esses que estão procurando ajuda, se encontrarem essa ajuda em Jesus, serão saciados. Jesus, ele não é uma água que passa. Jesus é a água da vida, para sempre isso aqui. Estes, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, o vencedor aqui é quem? É o cara que lutar? É o cara que se salvar? Não, o vencedor aqui é o crente fiel. É o crente que não vai se prostituir com o que Jesus vai falar daqui para frente. É o crente que vai ficar atento ao que Paulo falou, vai prestar atenção no que está acontecendo, vai ficar atento ao que João escreveu lá em João 13 e todo o evangelho também. Esse é o vencedor. Este que vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, cumprindo o que está escrito em Gênesis, capítulo 17, se não me engano. E isso aqui é para sempre. Mas existe um grupo de pessoas, e esse grupo é que fica incomodado, existe um grupo de pessoas que nunca vão experimentar isso. Eu espero que não seja você. Eu espero que você não esteja dentro desse grupo aqui. Mas quanto aos tímidos, os medrosos, sabe? O cara que tem medo. O tímido aqui não é uma qualidade, a gente acha que é qualidade, né? O tímido aqui não é o cara que tem vergonha, sabe? Porque ele é humilde. O tímido aqui é o cara que tem medo de falar, sabe? É o crente medroso, tímido, ele dá nojo, né? Deus olha para ele e sente náuseas. O cara que tem a oportunidade de defender a soberania de Deus e olha para o que está acontecendo e fala: não, calma,
né? Não é assim que fala, como muitos fizeram com o André Valadão, né? André Valadão esses dias teve uma coragem enorme de defender a verdade de Deus. Aí muitos pastores vieram e falaram, não, ele fez errado. Olha, não é assim que faz. Esses são os tímidos, são os covardes, os medrosos. Tem medo de falar a verdade? Por que você não procura uma outra religião? Porque os heróis dessa religião que você acha que segue morreram falando a verdade, sem medo, né? Inclusive você está perdendo tempo aqui. É melhor você procurar a sua própria religião, porque o cristianismo não é uma religião de tímidos, é de corajosos. O espírito que habita em nós não é um espírito de medo, mas de coragem. Veja os exemplos em Atos. Atos é cheio de exemplos assim. Veja Jesus, próprio Messias, agindo assim para que você aprendesse a ser assim. Esses caras que se mantêm tímidos aí, que querem conversar com o mundo, sabe? Tem os pastores aí que, eu não vou citar o nome, que vocês vão ficar com raiva. Esses caras, eles não vão entrar no reino dos céus. Se continuarem assim, eles vão passar a eternidade inteira no inferno. Junto com os restantes que estão aqui. Os incrédulos, aqueles que nunca creram em Jesus. Aqueles que nunca se entregaram a Jesus. Todos que não creem em Jesus vão para o inferno, né? Os abomináveis, os homicidas, as homicidas também, que não se arrependerem, claro, uma hora você pode, né, de repente se arrepender e crer em Jesus, se arrepender de todos os seus pecados e ser perdoado. Isso aqui é o que acontece com quem se arrepende. Aqueles que não se arrependem, que vivem assim para sempre, é que vão para o lago de fogo. Então entenda que enquanto você estiver vivo, há uma chance. Mas essa chance pode acabar amanhã, pode acabar hoje, na verdade, né? E muitos nem tiveram a oportunidade, acabou, né? E aos que se prostituem aqui, tá? Aos que vivem essa prostituição do mundo. Olha, prostituição não é algo caracterizado pelo sexo entre homem e mulher, apenas não. Todo tipo de sexo fora do padrão, fora do que é estabelecido por Deus, é considerada prostituição pela Bíblia Sagrada. Então, todas as categorias estão inclusas em prostituição, tá? Os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Quantos crentes, além de serem tímidos, são mentirosos? Acham que vão para o céu, mas têm medo de falar a verdade. São mentirosos. Além de serem tímidos, são mentirosos. Na verdade, todo tímido é mentiroso, né? É uma classe que abrange 2 pontos aqui. A sua parte, se você é assim ainda, se você ainda não mudou, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, esse texto aqui assusta as pessoas. Mas se te assusta, por que você não se arrepende? Se é tão assustador saber isso, crê em Jesus. Se arrependa dos seus pecados e seja salvo. É só isso que você tem que fazer. Ah, não quer fazer. Então não reclama. Não gosta dessa ideia? Não reclama. Vive a vida que tem para viver aqui, aguardando o juízo final, porque isso, de fato, vai acontecer. A palavra de Deus revelada por Ele. Tá? Então, não se assuste com o que vai acontecer daqui para frente. Não vai melhorar como muitos querem. Eu também queria que melhorasse, mas aparentemente não vai. Pelo contrário, só está piorando. Mas temos que ser fiel até a morte. Amém? Fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido que isso que está acontecendo é o surgimento dessa besta, seja a última, ou seja, mais uma. Fiquem ligados para que vocês não sejam enganados também. Tchau!